advogados, poderia até ser, até com a referência à panela de Curitiba, advogados da panela de Curitiba. Bom, o que você chama de panela de Curitiba? Eles me disseram que eram os advogados que teriam a capacidade de resolver o assunto melhor por estar ali, conhecerem o mecanismo, as pessoas, uma proximidade de contato. Eu optei por não contratar ninguém que eles haviam indicado. Segui com o meu advogado, que na verdade constituído à frente das negociações que eu travei com o Ministério Público, foi o Leonardo Pantaleão. E tentei prestar meus esclarecimentos, ter as minhas prerrogativas de advogado respeitadas. Eu não tive, vi que havia uma dificuldade. E eu tinha, o escritório do Dr. Zuccolotto era meu correspondente. Mas que dificuldades? Eles queriam imputar crimes que eu não cometi. Eles quem? Os procuradores. Queriam imputar crimes que eu não cometi. Converter o trabalho de advogado, criminalizar. Quais procuradores foram conversar? Eles queriam criminalizar o trabalho de advogado. Porque não é porque você tem uma informação, porque você está protegendo o teu cliente, ou porque você está orientando o teu cliente, na prática, se ele praticou ou não um crime, isso não vem ao caso, que você é criminoso. Né? Não é porque você recebeu do cliente, você está lavando dinheiro. Eles falam que eu saquei 61 milhões numa entrevista coletiva, e ao mesmo tempo que o informe da Receita Federal mostra que em 10 anos eu saquei 435 mil. Qual eram os procuradores que o senhor conversava? Inicialmente. Com Robertson Possobon, Júlio Noronha, Carlos Fernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Matos, Deltan Delanhol, Sérgio Bruno, Ataíde e Marcelo Miller. Mas o senhor se sentia constrangido nessas tratativas, não tratativas, mas ou nesses interrogatórios, enfim? Com certeza. Se sentia constrangido? Com certeza. Porque imagina, eu como advogado, eu sou advogado há 20 anos, a gente tem um pouco de experiência com essa situação. Para nós, advogados, chegar ao ponto de se constranger, eu imagino a quem não é operador do direito. E, evidente, constranger no sentido, inclusive, de querer trazer familiares para dentro da investigação, que nada tem a ver com isso. Houve essa ameaça? Sim. De trazer algum familiar seu? Sim, simplesmente por ser sócio no escritório de advocacia. Quem? A minha irmã. Sua irmã? Sim. Sua irmã é advogada também? Também. Sócio no meu escritório. Ela nunca trabalhou para empreiteira nenhuma, até porque ela trabalha em outra área, ela faz direito de família, direito civil, trabalhista, não trabalha na área de empreiteira. E eles queriam colocar, não, é melhor fazer, colocava a situação melhor pôr para dentro do acordo, que protege. Na verdade, é aquela coisa diz que está ajudando, mas na verdade está te colocando. Mas a ameaça objetivava o quê? Que eu celebrasse o acordo. Que eu celebrasse o acordo. E foi feito as reuniões, eu acabei procurando o Zuccolotto para tentar ajudar nessa questão. É isso que eu quero saber. Por que o escritório Zuccolotto? Porque ele já era meu correspondente em Curitiba há tempos. Então é natural que eu procurasse uma pessoa de Curitiba, da comarca, que evidentemente teria mais acesso, e ali nós estamos falando, não é questão de acesso ilegal, nada, ali é uma negociação, o direito penal negociado. Mas né? O Zuccolotto não é advogado trabalhista? Na época ele era seu correspondente de ações Ele criminais? eu nunca fiz direito penal. O senhor procurou o Zuccolotto pela sua capacidade jurídica? Ele fazia execução fiscal, ele cuidava de execuções fiscais, cuidava de ação trabalhista para mim, na questão como correspondente.
Essa questão, coloquei que era uma questão pessoal, penal, se ele tinha como Você sabia que, ajudar. por exemplo, a esposa do juiz Sérgio Moro era sócia do escritório Zucoloto? O senhor sabia? Sim, soube depois. Não, depois ou... Depois que contratei ele, não antes disso daí. Antes de eu falar com ele sobre isso, sabia. Não, sim, quando o senhor o procurou, o senhor já sabia que ela era... Para isso, sim. Para falar para ele ver se podia me ajudar com relação à negociação, eu sabia, Mas sim. é possível que o escritório de advocacia possa ajudar a facilitar o processo de delações quer dizer, que tipo de relação é essa que o senhor esperava que ele pudesse ajudar? Eu me pautei um pouco, vamos dizer, no que o pessoal da UTC havia comentado e falado. Olha, a gente arruma um advogado, o pessoal da panela de Curitiba, tal. Eu não queria um advogado. O Zucoloto faria parte da panela de Curitiba. Eu não queria um advogado vinculado ao UTC, queria um advogado meu. Sim. Então eu não aceitei isso. Mas aquela questão que eles falaram, que os advogados de Curitiba poderiam resolver, e como eles já haviam tido experiência própria de haver feito o acordo do Ricardo e da própria companhia, eu entendi que aquilo tinha um fundamento. E como eu tinha um correspondente em Curitiba, não para o assunto penal, para outros, eu procurei para perguntar se ele não fosse, quem ele poderia indicar como advogado para tratar desse assunto para mim. E ele se prontificou a tentar aconselhar e resolver. As suas tratativas com o doutor Zucoloto se deram pessoalmente? Não, eu já estava nos Estados Unidos, né? Viajando, talvez eu estivesse até no Brasil alguns dias, mas eu estava viajando bastante porque eu já estava tratando também da colaboração com os Estados Unidos. Tá, como é que se deram essas tratativas? Por meio de quê? Pelo Wicker, pelo aplicativo Wicker. Wicker? Isso. Wicker é que criptografa... E apaga as mensagens automaticamente nos dois dispositivos. Tá, quando o senhor se apresentou a ele dizendo que queria a contratação de serviços dele, como é que se desenvolveu a conversa? Eu me apresentei não, ele já sabia, que eu era cliente, que eu era correspondente. Mas o senhor manifestou a ele a intenção, olha, falei que eu tinha contratá-lo para... Não foi no sentido de contratá-lo, eu procurei e falei, olha, eu estou com um problema assim, pessoal, aí em Curitiba, Lava Jato, e não sei se você tem como ajudar a trabalhar nisso ou indicar alguém. E aí ele se ofereceu a ele ia trabalhar para saber, ele ia trabalhar informações e saber como que estava o caso. E ele fixou honorários? Depois de a priori não, ele ia levantar como estava o caso. Antes disso, essas tratativas que o senhor teve com ele, o senhor pode comprovar que elas efetivamente existiram? Eu tenho as mensagens, eu fotografei as mensagens. O senhor fotografou as mensagens? Sim. Sim, mas vamos lá. Qual é o conteúdo dessas tratativas? Que olha, o senhor está contratando serviços advocatícios. Então há... A priori eu pedi para ele. Consultei ele falou que ia verificar se havia possibilidade. Não falamos em honorários. Certo. No segundo momento... verificar o quê? Verificar se havia possibilidade e condições de fazer o acordo da maneira... Como é que ele ia verificar isso? Conversando com os contatos dele. Eu entendi que era o pessoal da Procuradoria, uma tratativa, negociação normal. Ele tem um cliente procurador, não tem? Eu não sabia, eu soube pela Folha de São Paulo, o doutor Carlos Fernando. É cliente dele? Eu soube pela Folha. Tá. E Carlos Fernando Santos Lima. E aí, então, conversamos sobre isso, ele ficou de verificar, aí ele verificou, deu retorno, falou que havia possibilidade de reduzir a multa que estavam propondo e que, então, pagaria 1/3 da multa no acordo e pagaria outro terço como honorários para ele. E a partir daí a gente faria a minuta, essas coisas. Sim, mas formalizaria um contrato de prestação de serviços honorários? Não, com ele isso não. Ele não quis? A princípio ele deixou claro que não. Como é que eu também não avancei nessa conversa porque de fato eu não fiquei, primeiro eu não fiquei satisfeito com o que estava sendo proposto, não em questão de valores, mas em questões pessoais, porque eu continuava tendo minha atividade criminalizada como advogado, continuava tendo penas sobre coisas que eu
não havia, sendo acusado de coisas que eu não havia cometido, e isso por princípio eu não aceitava. Então, como eu não aceitava essa questão pessoal, eu nem me preocupei na questão financeira. Mas esse terço que seria destinado ao pagamento de honorários dele, como é que isso seria feito? Não, ele pediu. Seria formalizado? Não, informal. Ele a princípio pediu informal. Informal, ou seja, por fora? Por fora, isso. Que valor seria isso? $5 milhões. E esses $5 milhões seria o que? Para ele, para viabilizar o acordo? Exato, como a título de honorários. Não, sim, mas ele precisaria desse... Isso era para ele? Ele, a princípio, foi a forma que ele colocou. Uhum. Se ele iria usar de outra forma, eu não sei. Tem como nos disponibilizar cópia desse diálogo que o senhor teve com o Dr. Zuccolotto? Sim, ele eu submeti a perícia aqui no exterior. Está sendo periciado. Está sendo periciado. E eu entrego. Essas tratativas que o senhor buscou o auxílio dele para melhorá-las, eram feitas com qual procurador? Os termos com quem ele falou? Eu não. Ele, para falar a verdade, ele não nominou, não revelou. O senhor tem cópia de uma minuta de uma proposta de acordo? Sim, o e-mail foi enviado pelos procuradores Robson Possobon, Carlos Fernando Santos Lima e Júlio Noronha. Foram eles que encaminharam para o senhor? Enviaram. Esses 3 procuradores? Enviaram numa sexta-feira e exigiam que eu fosse assinar na segunda. Isto antes ou depois da conversa com o Zuccolotto? Depois. Essa minuta já chegou a trabalhar. Já fruto do trabalho do Zuccolotto? Sim. Num dado momento, o Zuccolotto teria dito que traria o procurador Dedê para a negociação? Uhum. Isso está na... Está nas mensagens. Está na mensagem, sabe? Me diga uma coisa, o senhor comenta, o juiz Sérgio Moro afirmou peremptoriamente quando essas informações foram divulgadas, se não me engano, no jornal Folha de São Paulo. O juiz Sérgio Moro veio em defesa do Dr. Zuccolotto, dizendo que ele não atua na área trabalhista, que ele atua na área trabalhista e não atua na área criminal. Disse peremptoriamente. O que o senhor tem a comentar a esse respeito? Olha, no site do escritório do Dr. Zuccolotto tem no portfólio que ele atua, sim, na área criminal. Tá. E disse mais o juiz Sérgio Moro, estou abrindo aspas aqui, o relato de que o advogado em questão, Zuccolotto, teria tratado com o acusado foragido Rodrigo Tacla Duran sobre acordo de colaboração premiada é absolutamente falso. Ou seja, esse documento que o senhor tem da troca de e-mails e a conversa registrada com o Dr. Zuccolotto desmentem o Dr. Sérgio Moro? Não, primeiro, eu não troquei e-mails com o Dr. Zuccolotto sobre esse assunto. Sobre esse assunto, troquei as mensagens no Wicker. Há e-mails do meu escritório trocados com o Dr. Zuccolotto de anos, em razão dos trabalhos que ele prestava para o meu escritório como correspondente. Eu me refiro ao e-mail dos procuradores. E-mail dos procuradores é absolutamente verdadeiro. Saiu da rede do MPF. Está assinado? Sim, com cópia 3 procuradores, com copiado 3 procuradores, copiado meu advogado. Meu advogado me encaminhou. Isso é importante. Esse e-mail veio anexo. Depois das trocas de mensagens com o Zuccolotto. Sim. Digamos então que se tivesse sido aceito, teria sido subentendido aceito também os termos propostos pelo Zuccolotto. Sim, foi depois. Eles me encaminharam o e-mail. Aliás, na verdade, eles enviaram o e-mail. Meu advogado me encaminhou o e-mail. Nesse e-mail constavam 3 procuradores, são os 3 que eu falei, e o meu advogado. O senhor não aceitou? Não aceitei. Por quê? Porque... continuava ainda... continuavam... criminalizando a sua atividade. Exato.
Exatamente. Eles não consideravam, simplesmente não consideravam que o meu patrimônio, as contas que eles diziam que havia irregularidade eram de fato declarados. Falavam que eu sacava dinheiro, minhas contas não tem saque. Que eu recebia de cliente, sacava e devolvia para cliente. Isso não aconteceu. E